Sempre quis uma casa antiga. Não essas construções modernas, frias e sem personalidade, mas algo com história, com alma. Quando vi o anúncio daquela casa vitoriana de 3 andares na rua Maple, número 1847, senti que era exatamente o que procurava. O preço estava absurdamente baixo para uma propriedade daquele tamanho e em tão bom estado de conservação. Minha esposa, Helena, achou estranho, mas eu convenci ela de que era apenas sorte. Às vezes, as pessoas precisam vender rápido, não é? A corretora era uma mulher nervosa chamada Denise. Durante toda a visita, ela falava rápido demais, como se quisesse terminar logo. Mostrou os cômodos principais com pressa, evitando certas portas. Quando perguntei sobre o sótão, ela disse que estava trancado e que a chave havia se perdido há anos. Achei estranho, mas a casa era perfeita demais para deixar passar. Assinamos os papéis em 2 semanas. Denise parecia aliviada ao nos entregar as chaves, quase jogando-as na minha mão. Antes de ir embora, ela hesitou na porta e disse algo que na época pareceu apenas um comentário educado. Espero que vocês sejam felizes aqui. Mas havia algo em seus olhos, uma pena genuína que não consegui entender. Nos mudamos em uma terça-feira chuvosa de outubro. A casa tinha um cheiro peculiar, uma mistura de madeira antiga, mofo e algo adocicado que não conseguíamos identificar. Helena comentou que precisaríamos ventilar bem todos os cômodos. Concordei, mas aquele cheiro nunca foi embora completamente, não importava quantas janelas abrimos ou quantos aromatizadores compramos. Na primeira noite, dormi profundamente, exausto pela mudança. Helena, porém, me acordou às 3 da manhã, sussurrando que havia ouvido passos no andar de cima. Fui verificar, é claro, com uma lanterna e todo o heroísmo que um homem em cuecas e chinelos pode reunir. Não encontrei nada. As tábuas do assoalho eram antigas, disse a ela. A casa está se acomodando, é normal. Mas os ruídos continuaram. Não toda noite, mas frequentemente o suficiente para nos deixar inquietos. Passos no corredor, o rangido de uma porta sendo aberta, o som distante de vozes conversando. Sempre que íamos verificar, não havia nada. Comecei a pensar que talvez fossem os vizinhos, que o som viajava de forma estranha através das paredes antigas. Foi na segunda semana que notei a primeira coisa realmente estranha. Tenho certeza absoluta de que deixei meu café na mesa da cozinha enquanto ia ao banheiro. Quando voltei, menos de 2 minutos depois, a xícara estava na pia, lavada e colocada de cabeça para baixo no escorredor. Helena estava no trabalho. Fiquei ali parado, olhando para aquela xícara, tentando encontrar uma explicação racional. Talvez eu tivesse lavado sem perceber? Estava cansado com a mudança. Meu cérebro provavelmente estava no piloto automático. Mas então começaram os outros incidentes. Objetos que mudavam de lugar. A televisão que ligava sozinha sempre no mesmo canal. Uma novela antiga em preto e branco que eu nem sabia que ainda passava em algum lugar. Portas que eu tinha certeza de ter fechado apareciam abertas. E aquele cheiro adocicado se intensificava em certos cômodos, especialmente no quarto principal e na sala de jantar. Helena também começou a notar coisas. Ela dizia que sentia como se estivesse sendo observada constantemente. Quando tomava banho, tinha certeza de que havia alguém do outro lado da cortina. Quando cozinhava, sentia uma presença logo atrás dela. Tentamos rir disso, fazer piadas sobre nossa casa assombrada, mas o desconforto era real e crescente. Uma noite, cerca de 3 semanas após a mudança, Helena estava preparando o jantar enquanto eu assistia às notícias na sala. Ouvi ela gritar. Corri para a cozinha e a encontrei pálida, apontando para a mesa. Lá, dispostos com cuidado, estavam 4 pratos, 4 talheres e 4 copos. Helena jurava que havia colocado apenas 2. Alguém entrou aqui, ela disse, tremendo. Alguém esteve na nossa casa e colocou esses pratos enquanto eu estava aqui. Verifiquei todas as portas e janelas. Tudo trancado por dentro. Não havia sinais de arrombamento, nenhuma evidência de que alguém tivesse entrado. Tentei acalmar Helena, mas eu mesmo estava perturbado. 4 pratos. Como se alguém esperasse mais 2 pessoas para jantar. Decidi investigar a história da casa. Fui à biblioteca local e procurei nos arquivos do jornal. Não foi difícil encontrar. A casa tinha uma história, sim,
E não era boa. Em 1982, uma família morava ali. Robert e Martha Cunningham, e seus 2 filhos, Emma de 12 anos e Thomas de 8. Robert trabalhava como vizinhos os descreviam como uma família normal, talvez um pouco reservada, mas educada e sem problemas aparentes. Até aquela noite de novembro. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu. A versão oficial é que houve um vazamento de monóxido de carbono. Toda a família foi encontrada morta, sentada à mesa de jantar, com restos de comida ainda nos pratos. As expressões em seus rostos eram serenas, quase pacíficas, como se tivessem simplesmente adormecido durante a refeição. Mas havia detalhes estranhos no relatório que consegui acessar através de um contato na polícia. As portas e janelas estavam todas trancadas por dentro. Não havia sinais de nenhum defeito no sistema de aquecimento. E os níveis de monóxido de carbono, embora presentes, não eram altos o suficiente para explicar 4 mortes simultâneas tão rápidas. Havia também menções a depoimentos de vizinhos que não foram incluídos no relatório oficial. Falavam de luzes acendendo e apagando na casa semanas após as mortes. De uma mulher que jurava ter visto as crianças brincando no jardim dos fundos. De sons de jantar sendo servido às 9 horas da noite, o horário exato em que a família havia morrido. A casa ficou vazia por 2 anos. Depois foi vendida para uma família jovem, os Morrison. Eles duraram 3 meses. Não encontrei muitos detalhes sobre por que saíram, apenas que a venda foi apressada e eles aceitaram uma perda financeira considerável para se livrar da propriedade. Depois dos Morrison vieram os Patel. 6 semanas. Então os Rodrigues. 2 meses. A casa mudou de mãos 7 vezes em 40 anos. Cada nova família ficava cada vez menos tempo. E sempre vendiam abaixo do valor de mercado, sempre com pressa. Sempre com aquele mesmo olhar que eu havia visto em Denise. Quando contei tudo isso para Helena, ela quis sair imediatamente. Mas para onde iríamos? Havíamos investido todas nossas economias naquela casa. Não podíamos simplesmente abandoná-la. E parte de mim, teimosa e racional, ainda se recusava a acreditar que o que estava acontecendo era algo além de coincidências e sugestão. Vamos dar mais uma semana, eu disse. Se as coisas piorarem, encontramos um jeito de sair daqui. Elas pioraram. Na noite seguinte, acordei com sede por volta das 2 da manhã. Desci para a cozinha sem acender as luzes. Conhecia o caminho. Quando acendi a luz da cozinha, quase deixei cair o copo que havia pegado. A mesa estava posta. Não apenas posta, mas havia comida. 4 pratos com restos do que parecia ser carne assada, purê de batatas e ervilhas. 4 copos com marcas de líquido, como se tivessem sido usados recentemente. Os talheres estavam dispostos de forma casual, como ficam depois de uma refeição. Mas não era nossa comida. Não havíamos jantado carne assada. E o mais perturbador: a comida estava quente. Vapor subia levemente dos pratos. Toquei em um deles com cuidado. Estava morno, como se alguém tivesse terminado de comer há poucos minutos. Minha mão tremia quando acendi todas as luzes da casa. Verifiquei cada cômodo, cada armário, cada espaço onde alguém poderia se esconder. Nada. Helena acordou com o barulho e, quando viu a mesa, começou a chorar. Não tentei explicar. Não havia explicação. Tiramos fotos. Precisávamos de provas, de algo concreto que mostrasse que não estávamos enlouquecendo. Mas quando olhamos as fotos no celular, a mesa parecia vazia. Apenas nossa mesa de madeira, limpa e sem nada sobre ela. Tiramos mais fotos, de ângulos diferentes. Todas mostravam a mesa vazia, embora pudéssemos ver claramente, com nossos próprios olhos, os 4 pratos dispostos ali. Eles não aparecem nas fotos, Helena sussurrou. Porque não são reais. Não neste mundo. Não dormimos mais naquela noite. Ficamos na sala, abraçados no sofá, esperando o amanhecer. Quando o sol finalmente nasceu e voltamos à cozinha, a mesa estava vazia e limpa. Como se nada tivesse acontecido. Chamei um padre. Padre Miguel, da igreja católica local. Ele era um homem mais velho,
com cabelos brancos e olhos gentis que pareciam ter visto muita coisa. Quando contei nossa história, ele não demonstrou surpresa ou descrença. Apenas assentiu lentamente e concordou em vir benzer a casa. Ele chegou em uma tarde nublada, trazendo sua Bíblia, água benta e um rosário. Percorreu cada cômodo, murmurando orações, aspergindo água benta nos cantos. Tudo correu bem até chegarmos ao segundo andar. No corredor, ele parou abruptamente em frente a uma porta que levava a um dos quartos menores. O que imaginávamos seria o quarto de hóspedes. Sua expressão mudou. O rosário em sua mão tremeu ligeiramente. Há algo atrás desta porta, ele disse, sua voz grave. Algo que não quer ser perturbado. Abri a porta. O quarto parecia normal. Uma cama de solteiro, um guarda-roupa antigo, uma escrivaninha junto à janela. Mas Padre Miguel não entrou. Ele ficou na soleira, olhando para o interior com uma expressão que nunca esquecerei. Era medo. Medo puro e genuíno. Quantas pessoas vocês sentem nesta casa? Ele perguntou. 4. Helena respondeu imediatamente. Sempre 4. Ele assentiu. Uma família. Eles não sabem que partiram. Ou sabem, mas se recusam a aceitar. Estão presos aqui, repetindo sua última noite, uma e outra vez. Mas por quê? Perguntei. O que os mantém aqui? O padre ficou em silêncio por um longo momento. Então disse algo que me deixou gelado. Nem sempre são os mortos que assombram os vivos. Às vezes, são os vivos que perturbam o descanso dos mortos. Vocês vieram para a casa deles. Na perspectiva deles, vocês são os intrusos. Ele terminou a bênção rapidamente e saiu. Na porta, virou-se para nós. Rezarei por vocês. Mas minhas orações só podem fazer tanto. Esta casa pertence a eles agora. Sempre pertenceu. Naquela noite, decidi que era hora de ir embora. Helena tinha razão desde o início. Perderíamos dinheiro, mas nossa sanidade valia mais. Comecei a procurar apartamentos para alugar no dia seguinte, planejando deixar a casa vazia enquanto tentávamos vendê-la. Mas então aconteceu algo que mudou tudo. Era uma sexta-feira à noite. Helena tinha saído com amigas, tentando manter alguma normalidade em nossas vidas. Eu estava sozinho, empacotando alguns livros, quando ouvi passos no andar de cima. Passos claros, inconfundíveis. Não o rangido das tábuas do assoalho, mas passos reais, de alguém caminhando. Algo em mim quebrou. Toda a frustração, o medo, a exaustão das últimas semanas vieram à tona. Peguei um taco de beisebol que mantinha no armário e subi as escadas, furioso. Quem está aí? Gritei. Mostrem-se. Isso é minha casa. Minha. Os passos pararam. Então, pela primeira vez em todas aquelas semanas, ouvi uma voz. Uma voz de criança, aguda e confusa. Mas esta é nossa casa. Sempre foi. Parei no meio do corredor. A voz vinha do quarto de hóspedes, o mesmo que o Padre Miguel tinha receado entrar. A porta estava entreaberta, e através da fresta, pude ver uma luz suave, como de um abajur. Empurrei a porta lentamente. O que vi me fez largar o taco de beisebol. Havia 2 crianças no quarto. Um menino e uma menina. Eles estavam sentados no chão, brincando com brinquedos antigos, carrinhos de madeira e bonecas de pano. A menina usava um vestido azul com estampa de flores. O menino vestia calças marrons e uma camisa de botões. Ambos pareciam sólidos, reais, mas havia algo errado na qualidade da luz ao redor deles, como se fossem levemente translúcidos. Eles olharam para mim com expressões curiosas, não assustadas. A menina, que devia ter uns 12 anos, inclinou a cabeça para o lado. Você é o novo inquilino? Ela perguntou. Papai não disse que teríamos inquilinos de novo. Minha voz falhou. Tentei falar, mas nenhum som saiu. O menino, menor, talvez com 8 ou 9 anos, sorriu para mim. Mamãe está fazendo jantar. Você vai comer com a gente? Ela sempre faz demais, sempre sobra. Vocês são Emma e Thomas? Consegui finalmente perguntar. A menina sorriu, parecendo satisfeita por eu saber seus nomes. Sim. Você conhece nossos pais? Eles estão no andar de baixo. Sempre ficam no andar de baixo antes do jantar.
Senti minhas pernas fraquejarem. Sentei-me no chão, ainda na porta, incapaz de processar o que estava vendo. Eles eram crianças. Apenas crianças. Mortas há mais de 40 anos, mas ainda ali, ainda brincando, ainda esperando jantar. Emma, eu disse suavemente, você sabe que ano é? Ela franziu a testa. 1982, por quê? Que pergunta estranha. E você se lembra do último jantar que teve com sua família? A expressão dela mudou. Por um momento, vi confusão em seus olhos, depois algo parecido com medo. Nós estávamos jantando. E então? Não me lembro. Ficamos muito cansados, eu acho. Quando acordamos, ainda estávamos na mesa, mas estava escuro lá fora. E então continuamos aqui. Sempre aqui. Thomas se aproximou da irmã, pegando sua mão. Ele parecia menos certo de tudo, mais assustado. Emma, por que aquele homem está perguntando essas coisas? Não sabia o que dizer. Como você explica para uma criança que ela está morta? Que tem estado morta por décadas? Antes que pudesse responder, ouvi passos nas escadas. Passos pesados, de um adulto. Uma voz masculina chamou. Crianças. O jantar está quase pronto. Lavem as mãos e desçam. Emma e Thomas se levantaram imediatamente, como fazem crianças bem educadas quando um pai chama. Eles passaram por mim, e quando fizeram, senti uma onda de frio tão intensa que meus dentes bateram. Não era apenas frio físico, era ausência de calor, ausência de vida. Desci atrás deles, como em um transe. Na sala de jantar, a mesa estava posta. 4 lugares. E pela primeira vez, vi os pais. Robert Cunningham era um homem alto, magro, usando calças sociais e uma camisa de manga comprida. Martha era uma mulher pequena, com cabelos castanhos presos em um coque, usando um vestido modesto verde musgo. Eles se moviam pela sala com a prática de uma rotina repetida 1000 vezes, colocando travessas de comida na mesa, servindo água nos copos. Eles não me viram. Ou se viram, não demonstraram. Estavam completamente absorvidos em sua tarefa, em sua rotina familiar. As crianças se sentaram em seus lugares habituais. Martha serviu a comida. Robert perguntou sobre o dia de Thomas na escola. Era uma cena doméstica perfeitamente normal, exceto que todos ali estavam mortos. Observei-os jantar. Conversavam, riam, discutiam trivialidades. A comida em seus pratos fumegava, embora soubesse que não era real, não no sentido em que entendemos realidade. Thomas reclamou sobre ter que comer ervilhas. Emma contou sobre um teste de matemática. Martha lembrou Robert sobre pagar uma conta. E então, exatamente às 9h15, todos pararam. Simplesmente pararam. Como se alguém tivesse apertado um botão de pausa. Os garfos ficaram suspensos no ar. As expressões congelaram em seus rostos. Por um momento interminável, não houve som, não houve movimento. Depois, lentamente, um por um, eles colocaram os talheres de volta nos pratos. Suas cabeças penderam para frente. Seus olhos se fecharam. E então, gradualmente, ficaram translúcidos, cada vez mais transparentes. Até que não restou nada além de cadeiras vazias e uma mesa limpa. Quando Helena chegou em casa 1 hora depois, me encontrou sentado no escuro da sala de jantar, ainda tremendo. Contei a ela tudo o que tinha visto. Esperava que duvidasse, que pensasse que eu estava tendo um colapso nervoso. Mas ela apenas me abraçou e disse: eu também os vi. Esta manhã, enquanto você dormia. A mulher estava na cozinha, preparando café. Ela me olhou, apenas uma vez, e havia tanta tristeza em seus olhos. Naquela noite, tomamos uma decisão. Não íamos embora. Não ainda. Precisávamos entender o que mantinha aquela família presa ali. E talvez, de alguma forma, pudéssemos ajudá-los a seguir em frente. Passamos as semanas seguintes pesquisando tudo o que podíamos sobre os Cunningham. Visitamos o cemitério onde estavam enterrados, conversamos com vizinhos mais velhos que ainda se lembravam deles, mergulhamos em arquivos antigos da cidade. A imagem que emergiu era de uma família comum que enfrentava problemas incomuns. Robert estava sob investigação em seu trabalho por possível desvio de fundos.
Marta havia sido diagnosticada com tumor cerebral 3 meses antes de sua morte. Emma estava sendo intimidada na escola. Thomas tinha problemas de aprendizagem que estavam sendo ignorados. Eram pessoas sob pressão, lutando para manter uma fachada de normalidade enquanto tudo desmoronava. E naquela última noite, algo havia acontecido. Algo que os prendeu ali, naquele momento, repetindo eternamente sua última refeição juntos. Mas o quê? A resposta veio de uma fonte inesperada. A ex-vizinha dos Cunningham, uma senhora de 84 anos chamada Dorothy Walsh, que morava em um asilo do outro lado da cidade. Quando finalmente conseguimos localizá-la e visitá-la, ela nos contou algo que não estava em nenhum relatório oficial. Eu estava lá naquela noite, ela disse, sua voz trêmula mas clara. Ouvi a discussão através das paredes. As casas eram próximas naquela época. Robert tinha confessado para Marta sobre o dinheiro que pegara do trabalho. Ele ia ser preso. Tudo ia desmoronar. E Marta? Coitada da Marta, ela estava tão doente, tão assustada do que aconteceria com as crianças. Dorothy pausou, lágrimas escorrendo por suas bochechas enrugadas. Eu devia ter feito algo. Devia ter ligado para alguém. Mas não era meu lugar, sabe? As pessoas não se intrometiam tanto naquela época. O que aconteceu? Helena perguntou suavemente. Marta envenenou o jantar. Colocou algo na comida, não sei o que. Comprimidos moídos. Talvez. Ela queria que todos partissem juntos, que ficassem juntos. Ela achou que era a única forma de manter a família unida. Robert descobriu no meio do jantar, quando já era tarde demais. Ouvi ele gritando, depois tudo ficou silencioso. O monóxido de carbono foi uma cortina de fumaça, percebemos. Uma história conveniente que a polícia aceitou porque era mais fácil do que a verdade horrível. Uma mãe desesperada tirando a vida de sua família inteira. Mas eles não tinham ido em paz. O trauma, o choque, a confusão daqueles momentos finais os manteve presos. Presos em uma versão editada daquela noite, uma onde tudo era normal, onde ainda era uma família feliz compartilhando uma refeição. Voltamos para casa com essa informação pesando sobre nós. O que você faz com esse conhecimento? Como você liberta pessoas que se recusam a ver a verdade sobre sua própria morte? Tentamos falar com eles. Deixamos cartas. Tentamos conversar quando apareciam. Mas era como falar com um filme sendo reproduzido. Eles não podiam nos ouvir, não realmente. Estavam presos em seu loop, em sua negação coletiva. Foi Emma quem finalmente nos ouviu. Não durante o jantar, mas depois, quando ela voltava ao seu quarto para brincar. Comecei a ir lá todas as noites, sentando-me no corredor do lado de fora, falando baixinho através da porta entreaberta. Contava sobre o mundo lá fora. Sobre como os anos tinham passado. Sobre tecnologia, sobre mudanças, sobre tudo que tinha acontecido desde 1982. Não falava sobre morte, não diretamente. Apenas plantava sementes de dúvida, pequenas inconsistências que talvez a fizessem questionar. Levou 3 semanas, mas uma noite, ela apareceu na porta. Não translúcida desta vez, mas quase sólida, mais real do que nunca. Eu sei, ela disse simplesmente. Eu sei o que aconteceu. Sempre soube, em algum lugar no fundo. Mas era mais fácil fingir. Sentei-me ereta, mal ousando respirar. Emma! Mamãe nos matou, não foi? Por isso nada nunca muda. Por isso sempre é o mesmo jantar, o mesmo dia. Estamos presos. Lágrimas corriam pelo meu rosto. Sim, mas você não precisa ficar. Você pode seguir em frente. Todos vocês podem. Ela olhou para trás, em direção ao andar de baixo, onde podia ouvir os sons distantes de sua família preparando outro jantar. Mas se eu for, estarei sozinha. E Thomas? Ele é tão pequeno. Ele não entende. Você não estará sozinha, eu disse, embora não tivesse certeza se era verdade. Há algo mais, algo além. Pessoas que te amam, esperando. Emma ficou em silêncio por um longo tempo. Então ela voltou para o quarto e fechou a porta. Pensei que tinha falhado. Que ela tinha escolhido a ilusão em vez da verdade. Mas na noite seguinte, algo mudou. O jantar começou como sempre. A família se reuniu,
A comida foi servida, a conversa fluiu. Mas então, exatamente às 9 horas, Emma colocou seu garfo de lado e olhou para seus pais. Mamãe, ela disse, e havia uma clareza nova em sua voz. Porque sempre é o mesmo jantar. Marta parou, sua mão suspensa no ar com um copo d'água. Robert congelou, um pedaço de carne no garfo a meio caminho de sua boca. Thomas olhou confuso de um para o outro. O que você quer dizer, querida? Marta finalmente perguntou, mas sua voz estava trêmula. É sempre quinta-feira. Sempre 15 de novembro de 1982. Sempre este jantar. Por quê? A ilusão começou a rachar. Pude ver as paredes do jantar tremulando, como reflexos na água agitada. Robert colocou seu garfo de lado lentamente, e quando ele olhou para suas mãos, elas eram translúcidas. Emma, não, Marta disse, levantando-se. Não faça isso. Precisamos ficar juntos. Prometemos ficar juntos. Mas já estamos juntos há tanto tempo, mamãe. E ainda assim, não estamos realmente juntos, não é? Estamos apenas repetindo. Estamos presos. Thomas começou a chorar. Emma, estou com medo. O que está acontecendo? Emma se levantou e abraçou seu irmão. Está tudo bem, Tommy. Vamos todos ficar bem. Mas precisamos ir agora. Precisamos ir de verdade. Robert, sempre o último a aceitar a realidade, sempre o que se escondia atrás de números e negações, finalmente falou. Eu estraguei tudo, ele disse, sua voz quebrada. Peguei aquele dinheiro e estraguei tudo. E você? Marta, você? Eu estava tentando nos manter juntos, Marta sussurrou. Pensei que se não pudéssemos ficar juntos aqui, poderíamos ficar juntos lá. Eu estava tão assustada, tão doente. Não conseguia pensar direito. Você nos matou, Robert disse, e não havia raiva em sua voz, apenas uma tristeza infinita. Eu matei todos nós, Marta concordou, afundando de volta em sua cadeira. E então fiquei com muito medo de seguir em frente. Muito medo de enfrentar o que tinha feito. Então fingi que não tinha acontecido. Fiz todos vocês fingirem comigo. A sala estava desmoronando ao redor deles agora. Eu podia ver através das paredes, através dos móveis, através deles. Mas ao mesmo tempo, paradoxalmente, eles pareciam mais reais do que nunca. Não eram mais fantasmas repetindo uma rotina. Eram pessoas, finalmente confrontando a verdade. Thomas ainda chorava, mas Emma o segurava firme. Está tudo bem, Tommy. Vamos ficar juntos. Mas de um jeito diferente agora. Robert se levantou e caminhou até Marta. Ele pegou sua mão, aquela mão translúcida e frágil. Eu te perdoo, ele disse. Não no início, mas agora. Eu entendo. Você estava doente. Estava assustada. Nós dois erramos. Mas podemos seguir em frente juntos. Marta chorou, e suas lágrimas eram luz, dissipando-se no ar antes de tocar o chão. As crianças. Vão conosco, Robert disse firmemente. Como sempre foi para ser. Como uma família. Eles se reuniram então, os quatro, abraçados no centro de uma sala de jantar que não existia mais, em uma casa que não era mais deles, em um tempo que há muito tinha passado. E enquanto observávamos, Helena e eu de mãos dadas na entrada, eles começaram a brilhar. Não era uma luz dura ou ofuscante. Era suave, quente, como o sol da tarde filtrando através de folhas de árvores. Eles ficaram cada vez mais brilhantes, cada vez mais leves, como se um peso que tinham carregado por décadas finalmente estivesse sendo removido. Emma olhou para nós uma última vez. Ela sorriu, um sorriso genuíno de uma criança, não um sorriso preso de um fantasma. Obrigada, ela disse, por nos lembrar que podíamos ir. E então eles se foram. A luz se desvaneceu, e com ela, a sensação de peso que a casa carregava. O ar parecia mais leve, mais limpo. O cheiro adocicado que havia permeado cada cômodo desapareceu, substituído apenas pelo aroma natural de madeira antiga e ar fresco entrando pelas janelas que não tínhamos percebido que estavam abertas. Helena e eu ficamos ali por um longo tempo, no silêncio que restou. Não era um silêncio vazio ou assustador. Era apenas silêncio. Paz.
Nos dias seguintes, a casa pareceu diferente. Ainda era antiga, ainda tinha seus rangidos e peculiaridades, mas agora eram apenas os sons normais de uma estrutura velha se acomodando. Sem passos extras. Sem portas abrindo sozinhas. Sem pratos fantasmas na mesa. Pensamos em vender, inicialmente. Mas quanto mais ficávamos, mais percebíamos que não queríamos. A casa não era mais assombrada. E de uma forma estranha, sentimos que tínhamos ganhado o direito de estar ali. Havíamos ajudado seus habitantes anteriores a encontrar paz. A casa era nossa agora, verdadeiramente. Eventualmente, tivemos uma filha. Chamamos ela de Emma, em homenagem à menina corajosa que escolheu a verdade em vez do conforto da negação. Ela cresceu naquela casa, correndo pelos mesmos corredores onde uma vez fantasmas caminhavam.